para o final do ano, mas eu quero declarar aqui que esses 3 meses serão os melhores 3 meses da nossa vida nesse ano. Serão dias da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós estaremos orando até a ceia de novembro, na fé de Obed-Edom. E hoje eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, mas se não der, depois a gente volta e fala. Porque hoje nós vamos ministrar também a ceia do fortalecimento. Abra comigo aí a sua Bíblia, Hebreus 9, verso 4 e o 5. Nós vamos ver que o nosso Deus hoje não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Hoje eu e você somos a arca de Deus, a arca da aliança. E a aliança conosco, ela foi feita no sangue de Jesus. Olha ali, Hebreus 9, 4 e 5. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, ou a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Mas eu quero falar nesta manhã dos 3 utensílios que estavam dentro da arca, deixando de fora o pote. Porque se a gente for falar, seriam 4 utensílios. Porque um era o pote de ouro contendo o maná. O pote de ouro que continha o maná. Mas nós vamos falar somente do maná. A vara de Arão que floresceu. Está lá em Êxodo, está lá em Números 17, no verso 5. Havia contenda entre o povo. Tudo é Moisés, tudo é a família dele, tudo é só ele. Eu quero que fique bem claro que nós não concordamos com esse negócio, porque é só a família dele, quem que ele pensa que ele é. Foi Deus que escolheu. E aí, para poder abaixar a bola do povo um pouquinho, Deus falou assim: Moisés, faz o seguinte, pega lá uma vara de amendoeira, todos os príncipes aí, e vai ser que a vara do homem que eu escolher, essa vai florescer. Então eu e você, a Bíblia vai dizer, deixa eu ler, ele colocou. A Bíblia vai dizer: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Números 17, 5. E o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações. Está vendo que eu
eu já falei aqui, a respeito da murmuração, é nós dizendo para Deus: Deus, eu no seu lugar faria melhor. Que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e a todos os seus príncipes, lhes deram bordões, cada um deu segundo a casa de seus pais, 12 bordões, entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho, ou seja, colocou perto da arca da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotava, e tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas. Ou seja, Deus estava dizendo: ó, ele é meu escolhido, eu o escolhi. Foi a mesma coisa que aconteceu quando Moisés, Deus havia separado Moisés dizendo a ele: olha, Moisés, vá ao meu povo e diga a eles que eu, o Senhor, vos libertarei. Moisés diz: ah, Senhor, eu sou pesado de palavras, eu não sei falar. E Moisés insistiu nisso, até que Deus falou: então tá bom, para eu não fulminar você, eu vou mandar Arão, seu irmão, vir ao seu encontro. Ou seja, ele era o escolhido. Agora coloca aqui para mim João 15:16. João 15:16, eu disse que nós hoje somos a arca de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Deus, Ele escolheu você. Poderia ter escolhido lá o seu ente querido que ainda não se rendeu, mas Deus escolheu você. Você é o escolhido dele. E ó, Deus não necessita trabalhar com multidão. Ele pode trabalhar, ó, com 12, com 1, com 120, com 312, com 318. Mas a Bíblia vai dizer assim: procurei dentre estas famílias alguém que estivesse perante mim. E aí Deus escolheu você. Aleluia. Vou repetir aqui. Deus dizendo: procurei dentre as famílias alguém que estivesse perante mim, para que eu não destruísse essas famílias. E aí Deus olha e escolhe você. Você em Deus é a maioria. Você em Deus é a maioria. Vou repetir: você em Deus é a maioria. Sabe por que estão deitando e rolando lá? Porque você ainda não tomou posição. Você está preocupado com outras coisas e está deixando a sua casa, está deixando a sua família. Ó, cuidado. Jerusalém, Jerusalém. O segundo utensílio que tinha na arca, nós temos lá, era o maná. O maná representava a provisão. Quando o povo começou a murmurar no deserto: Moisés, o negócio é o seguinte, era melhor nós estarmos lá no Egito, porque lá, nessa hora, a gente estava comendo cebola, a gente estava comendo pepino e rotando pepino o resto do dia. Vai gostar de pepino, mas rotar aquele trem ruim? Aí Deus falou:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Glória a Deus! E aí Deus dizendo, ó, aleluia, glória a Deus. Deus dizendo, Moisés, fala para eles que amanhã, pela manhã, eu vou fazer chover pão do céu. E cada um vai pegar o suficiente para comer naquele dia, porque no dia seguinte vai ter comida de novo. Não precisa guardar. Somente na sexta vocês pegarão 2 porções, para a sexta e para o sábado, porque o sábado é o descanso. E assim foi. No dia seguinte, Deus fez chover o pão do céu. E aí o povo, a hora que eles pegam aquilo ali, eles falam: o que é isso? Colocaram na boca e viram que era doce como mel. E aí Moisés falou assim, ó, colham somente o suficiente para hoje. Amanhã, às mesmas horas, Deus fará de novo. E aí, teve aqueles que não acreditam, sabe? Teve aqueles que não acreditam. Ele não acredita. Aí sabe o que ele faz? Quando ele recebe o maná, ele fala: é melhor 100% na minha mão do que 90%. Eu vou guardar. Aí ele guarda. Só que no outro dia virou bicho. Ele guarda aquilo que não era para guardar. Vou repetir: quando a gente guarda o que não é para guardar, vira bicho. E cheira mal. E cheira mal. Está escrito, vai ler. E cheira mal. Não era para guardar. Não era para guardar. É a porção. Então o maná representa a provisão. Deus provando de novo que Ele era Jeová Jiré, o Deus da provisão. Embora Ele vai ser conhecido como Jeová Jiré lá no dia de Abraão, quando Abraão ele diz, Isaac pergunta para ele: pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. E aí a gente lê, a gente entende. Abraão dizendo assim: Deus vai prover para você o cordeiro, mas não é. Deus proverá para Ele mesmo o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. E aí a gente sabe a história que aconteceu, e aí desde aquele dia, o monte daquele nome é o Senhor proverá. E vou dizer aqui, sou testemunha viva. Ontem eu ainda lembrava, irmãos. Ontem eu ainda lembrava. Eu 13 anos, 14 anos de idade, mais ou menos. Dona Ilma, não sei, hoje ela pode ser que ela não seja viva mais pelo tempo. Há 30 e poucos anos atrás, eu na 5ª série, a Dona Ilma, professora de português, aí ela coloca eu e o Júlio lá na frente da sala e fala: tá aqui o futuro do Brasil. Está aqui o futuro do Brasil. Com 15 anos ela, eu tinha menos. Ela disse que eu seria o futuro do Brasil, eu e o outro, e o Júlio. E aí, quando eu completei 18 anos,
eu comecei a trabalhar no lugar que eu exerço a profissão até hoje. O rapaz que iria me ensinar a profissão. Mas só que aí quando eu comecei como faxineiro. Eu cuidava da faxina, chegava cedinho, e uma coisa que me doía, olha que eu não era nem crente. Quando eu chegava lá e o meu patrão estava varrendo, ele estava fazendo o serviço que era para eu fazer, aquilo me matava. Ele não falava nada, ele simplesmente estava dizendo assim para mim: eu estou fazendo o que era para você fazer. Como você não faz, eu te pago, e você não faz, eu estou fazendo. Era isso que ele me falava. Só que ele não falava nada, ele simplesmente fazia. E aquilo me doía. Até que um dia eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, aquele cara ridículo, irmãos, tudo mudou. Tudo mudou. Glória a Deus. Quando Jesus entrou na minha vida, e aí, sabe como é que o rapaz que era o meu líder lá me chamava? Ele falava assim: pode ser que um dia ele vai ver isso aí. Hoje ele é crente, mas ele vai ver. Ele falava assim: preto e burro, só no tapa e no burro. Só que aí Jesus resolveu me exaltar. Aí eu não ficava muito perto dele e eu fui para perto do outro. E o outro eu aprendi a fazer o que o outro fazia. E fazia com excelência. Porque eu entendi, eu aprendi. E o Espírito do Senhor o encheu de habilidade, inteligência, sabedoria, conhecimento em toda a obra de mestre, até as mais ingeniosas. Jeová Jiré abençoou o trabalho de minhas mãos. Pode acreditar. Abençoou o trabalho de minhas mãos. E ali, o chefe da oficina, agora ele saiu. Só que o que o chefe da oficina fazia foi o que eu aprendi, e não o que ele aprendeu. E aí, sabe como é que ele me ensinou? Porque aí foi troca. Porque o dono da loja falou assim: eu não posso entregar nas suas mãos a minha oficina, porque você ainda é novo. Aí chamou ele. E aí eu fui ensinar para ele. Eu trabalho em oficina mecânica. Hoje eu trabalho com direção hidráulica, mas antes eu montava caixa de câmbio, caixa de marcha de caminhão. E ele sabe disso, que as primeiras caixas de câmbio que ele montou, quem ensinou para ele fui eu. E aí nós trocamos. Aí ele me ensinou a mexer com direção e eu ensinei para ele caixa. E aí eu falei: agora chega, vou ficar no serviço mais leve. E é onde eu mexo, eu trabalho até hoje. Mas se você falar assim, ganhava muito, mas eu sempre entendi: honra pai e mãe, meus avós. E isso demorou uns 8 anos mais ou menos. Mas quando eu fui transferido, que eu saí da faxina, de fato, demorou uns 8 anos. Aí, teve um dia que eu estava lá na minha casa, assim, e eu lembrei da casa da minha avó. Às vezes a gente estava lá, esse tempo de chuva, a laje infiltrava, ficava soltando aquelas, caía no prato. Aí teve um dia e eu fui lá e falei assim: mãe, Jesus está me incomodando aqui para eu reformar a casa da avó. E aí eu fui lá, foi eu e ela lá. E aí meu tio veio falar comigo assim:
você ganha bem, por isso que você está fazendo. Ele ganhava mais do que eu, e ele morava lá. Sabe o que ele fez? Reformou o quarto dele, reformou só o quarto dele. Não tem problema, ele pode ouvir, vai ver, se ver. Hoje, sabe onde é que ele mora? Em cima, mora na casa de cima. Jesus entregou a casa para mim no dia que eu fui lá e falei assim: pô, vamos lá, compra o que o senhor quiser, compra o que o senhor quiser para a casa do senhor, pode comprar, que eu vou pagar. Paguei tudo, ainda paguei pedreiro, paguei tudo. Mas ele andava de Nike, calça da Zump. Eu não, andava de chinelinha baiana, simplesinho. Ou seja, resumindo aqui, Jeová Jiré foi com a minha cara. Só falo isso para você, ele foi com a minha cara. Hoje, o que eu faço, irmãos? Pode, ó. Sou bem sucedido. Sou bem sucedido no que eu faço. Eu devo isso primeiro a Jesus e depois ao meu pastor. 30 anos, um pastor só. 30 anos, um pastor só. Eu sei quem é meu pastor, entendeu? Eu sei quem é o meu pastor. E aí, por eu estar ligado nele, por eu estar ligado, tá? A vida que está nele flui para mim. Amém. 30 anos, um pastor. 30. Nunca, ó, nunca. Nossa, vai ter um profeta ali em tal lugar. Vamos lá. Eu sabia que aonde estava o meu profeta. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu falei assim: Jesus, lamento lhe dizer, mas eu não vou querer. Lamento lhe dizer, mas eu não vou querer. Por que você não vai? Por quê? O senhor acha que eu vou sair daqui, debaixo dessa árvore frondosa, para ser árvore dos outros? O senhor está brincando comigo? Mas não vou mesmo. Estou aqui tranquilinho, meu pastor segura todos os B.O. e eu só tranquilo aqui. Estou servindo a igreja, estou servindo o Senhor, estou servindo Ele e estou aqui tranquilo. Não mexe comigo, não, deixa eu quietinho aqui. Não quero esse negócio de fazer árvore, ser árvore para ninguém. Deixa eu seguro aqui. Não queria. Aí, sabe que Jesus ele teve que vir e falar comigo. Falou assim: Wilson, mesmo quando você for, ele não vai deixar de ser o seu pastor. Você ainda estará debaixo da autoridade dele. Entendeu? Falei: ah, é assim que funciona? É. Falei: então tá. Então assim eu vou. E o outro era as tábuas da lei. Vamos correr aqui. O maná estava lá em Êxodo 16, 32. Agora, a vara de Arão que floresceu, Êxodo 26, 16. Nós vamos ler só esse e eu encerro. Ou é 25? Êxodo 25, 16. Põe primeiro aí, deixa eu ver. Volta ao 15 então. Não. 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. O testemunho aqui é a tradução, mas era as tábuas da lei. Põe o 17. Era só aquele lá. O testemunho, ou seja, as tábuas da lei de Moisés. Nós lemos lá em Hebreus, está lá, a vara de Arão que floresceu, porque ele era o escolhido.
o maná representando a provisão, e as tábuas da lei, ou seja, a palavra. Lembra lá, Ezequiel, filho do homem, o que achares pelo caminho, come, dá de comer ao seu ventre. E diz ele que achou o rolo, e ele comeu. Na boca dele era doce, mas no ventre era amargo. Ou seja, ele comeu a palavra. Deus dizendo: ó, a minha palavra precisa estar dentro de você. A palavra precisa estar dentro de você. Porque quando a palavra estiver dentro de você, aí ele te pergunta assim: filho do homem, podem esses ossos reviver? Sim, Senhor, tu sabes. E aí ele então diz para você assim: então profetiza. Quando a palavra está dentro de você, profetiza. Aí Isaías vai dizer assim: pensa e acontece, profetiza e vira realidade. É isso. Se coloque de pé, nós vamos orar por conta do nosso tempo, mas nós vamos falar ainda, nós vamos falar disso. O diaconato também já pode ir se preparando aí para a ceia.